Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá bom? Então, hoje é dia 3/6/2021, aonde daremos início a uma tarde de atividades e aprendizagem hoje com vocês, tá bom? Então, eu espero que todos vocês estejam gostando de nossas aulas, tá bom? Façam suas atividades, não acumulem e qualquer dúvida, a professora está aqui disponível para poder ajudar vocês, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai ser de ciências, certo? Que vai estar disponível no grupo de vocês para vocês copiar no caderno, tá bom? Então, essa semana nós estamos comemorando no dia 5 o Dia do Meio Ambiente, certo? Então, vai haver algumas tarefas para vocês sobre o meio ambiente. Então, como devemos preservar o nosso ambiente, né? Não devemos jogar lixo na rua, certo? Fazer as seletivas de reciclados, né? Separar todo o nosso lixo antes de colocar para o carro, o pessoal responsável da limpeza levarem, tá bom? Então, nessa atividade vai ter as lixeirinhas, certo? E nelas vocês vão fazer o seguinte: vão pesquisar algumas gravuras de materiais recicláveis e ao lado de cada uma delas você vai colar, certo? Vocês, como vão copiar no caderno, então desenha a lixeirinha, pinta da cor conforme a atividade e pesquisa de acordo com a cor. Se azul é para se colocar o vidro, então ao lado eu vou colocar vidro. Vermelho, se for papel, e assim por diante, tá bom? Vai estar aí disponível para vocês. E também o que podemos fazer também para salvar o nosso meio ambiente. Vai ter duas figuras aí, uma árvore e o nosso planeta, certo? Então, e abaixo vai ter alguns quadros dizendo as seguintes frases: joga lixo no chão, isso daí vai salvar o nosso meio ambiente. Se você for de acordo, aí você vai pintar. Aí, reciclar todo o lixo, derrubar todas as árvores, isso é salvar o nosso meio ambiente. Proteger a natureza, não desperdiçar água, jogar lixo no mar e nos rios. Então, qual desses quadros que você pode pintar para salvar o nosso meio ambiente? Aí você vai ler e observar bem direitinho e responder, certo? Pintando o que você acha correto. Isso é a nossa aula de ciências, tá bom? E nossa aula de matemática vai ser lá no livro, certo? Do segundo ano, na página 202 e 203, que é uma retomada de quê? Do material dourado, falando também de unidades, dezena e centenas, que a gente já havia estudado em outra aula, tá bom? Então, vocês prestando atenção, vão entender bem e vão fazer a atividade de vocês com sucesso, tá bom? Então, diz aqui, representação do 100 com material dourado e com desenhos de fichas coloridas.
Aí, no livro de vocês, vai ter, ó, o material dourado, que é esses cubinhos, certo? E as fichas são essas de baixo, certo? Então, nós iremos fazer o seguinte. Em atividade de duplas, só que vocês vão fazer com a ajuda da pessoa que está aí disponível com vocês, certo? Em casa. Vão aprender a manipular o material dourado conforme o indicado, registrar os valores. Aí, cada cubinho desse vai equivaler a uma unidade, certo? E se eu tiver 10 cubinhos desse, vai equivaler a 10 unidades, que é igual a, se eu tenho 10, é dezena, certo? Então, você vai observar aí ao que se pede e vai dizer aqui que temos quantas dezenas e quantas unidades, certo? Então, vocês observem bem direitinho que vai dar tudo certo. Também vai ter alguma questão que você já vai ter uma representação e vai pedir para você colocar mais um. Então, vai ter uma continha de adição também, representando. Se eu tenho 9 dezenas com mais uma dezena, quantas vão ficar? Quantas unidades eu tenho? Com mais quantas unidades eu vou colocar? Certo? Então, tudo isso vocês prestem atenção para fazer com entendimento e com melhor aprendizado, tá bom? Então, na página 203, me desculpem, diz uma centena mais dezenas e unidades. Também vai estar falando de unidade, dezenas e centenas, certo? No número 1 diz: e depois do 100, que número vem? Veja e complete com o que falta. No caso, aí vai ter um exemplo, né? Que vai ter 100 cubinhos e colocou mais um ao lado. Se eu juntar os 100 mais um, vai dar quanto? 101, não é isso? Da mesma forma, vai ser ao lado. Eu vou contar quantos cubinhos tem junto e vou juntar com os 3 que estão ao lado separado e colocar o resultado e escrever por extenso abaixo. Se eu tinha 100 neles todos juntos, com mais 3 vai dar quanto? É igual a 103. Então, se é 103 o resultado, você vai escrever nesse traçado abaixo 103. Da mesma forma, vai ser a questão logo depois, certo? No número 2, pede o seguinte: complete e escreva o número de diferentes maneiras. No caso, vai ter o desenho representado também aí por cubinhos, certo? Você vai contar quantas centenas tem, quantas dezenas e quantas unidades. E vai colocar quantas centenas tem, mais quantas dezenas e mais quantas unidades. Vai dar quanto e escrever também por extenso, certo? No número 3, veja as notas que Rafael tem e complete. No caso, você já vai observar as notas do dinheiro, do sistema monetário, que é o dinheiro, que é o real, certo? Você vai juntar todas essas notas e ver quanto ele tem em dinheiro e colocar aí o valor correto, tá bom? No número 4, vai ser o quê? Completar as partes da sequência numérica dos números naturais. Vai existir alguns números e depois você vai dar seguimento do que está faltando. Se eu tenho no primeiro 95, 96, 97, 98 e o restante dos quadrinhos não tem, com quem eu vou completar depois que vem eles? Então, aí vocês vão observar
os que faltam e vão completando, tá bom? Qualquer coisa, eu estou no grupo, certo? Depois que eu sair da formação, vocês vão lá e tiram as dúvidas, tá bom? Mas vai ser bem fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, fiquem com Deus e o meu muito obrigado.